Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. A gente vai chegar aí com o corte do Globo Esporte falando sobre toda a preparação e sim já a possível escalação do nosso Galão para esse confronto lá no Beira-Rio contra o Internacional. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar do Galo agora, porque o Atlético vai jogar contra o Internacional amanhã, às 6h30, jogo lá no Beira-Rio. Os dois times começaram até cotados pra título, né? Todo mundo deu moral, né? Mas Pois agora a briga é lá embaixo, né? Tá lá embaixo. Dois campeões estaduais, um em Minas, O Atlético é hexacampeão mineiro. o outro no Rio Grande do Sul. O Inter é campeão gaúcho em 2025. Atlético e Internacional começaram a temporada cercados de expectativas, como grandes promessas no Brasileirão. O Atlético Mineiro está em qual prateleira, na sua opinião, Losete? Candidato ao título. Para você, Eric? Também junto. O Internacional briga pelo que, Losete? Título, timaço, bem treinado. Como favorito ou candidato? Não, candidato. Só que o ano foi passando e a realidade é bem diferente das expectativas criadas. Hoje, a briga de Atlético e Internacional é na parte de baixo da tabela. O Atlético é o 13º colocado, o Inter o 15º, e a diferença entre eles é de só 1 ponto. O Atlético foi minguando fisicamente e mesmo em repertório de jogo. O Inter foi se desmobilizando ao longo do ano. Normalmente o Inter começa mal e melhora no segundo turno. Esse ano foi o contrário. O Atlético começou 2025 com Cuca no comando e o Inter com o Roger Machado. Os dois clubes trocaram de técnico depois de derrotas para os maiores rivais. A do Galo para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Cuca foi demitido hoje de manhã, não comanda mais o Atlético. Já o técnico do Inter não resistiu à derrota para o Grêmio no Brasileirão. Nós tivemos logo após o Grenal a confirmação da demissão do técnico Roger Machado. Os dois deram lugar a técnicos argentinos. O Galo apostou no retorno de Jorge Sampaoli e o Inter trouxe Ramon Dias. Com a diferença que o Atlético dá sinais de melhora consideráveis com o Sampaoli e o Inter não. O Inter joga mal, né? O Internacional é um dos times que pior jogam no Campeonato Brasileiro nesse momento com o Ramon Dias e já não vinha bem com o Roger, mas não melhorou. Nos últimos 4 jogos do Brasileiro, o Colorado sofreu 3 derrotas. Já o Atlético só perdeu uma para o Corinthians, antes das semifinais da Sul-Americana. E vem embalado pela conquista da vaga na decisão do torneio continental. Acho que o clube não merece estar nessa posição. Espero que a gente possa continuar essa evolução para a gente sair o mais rápido possível aí dessas posições do Campeonato Brasileiro e subir na tabela. Meu velho, esse é um momento que o Atlético pode aproveitar o embalo, né? Vitória contra o Ceará, Ótima depois atuação vitória na terça, também. é. Exatamente, né? É isso aí. E assim, pra mim, o Galo não tá brigando mais em cima porque o início do Brasileiro do Cuca foi ruim. O time perdeu um pouco do encaixe que tinha até no Campeonato Estadual. Teve muito problema de lesão, talvez tenha demorado um pouquinho a fazer a troca, até porque o Sampaoli não estava disponível no mercado lá atrás. E o trabalho do Sampaoli, pra mim, como o Losete disse ali na matéria, começa a dar sinais mais claros de melhora. O jogo terça foi muito estável, o time passou a pontuar muito bem nos jogos em casa, por isso já distanciou um pouquinho do Z4. Mas tem dificuldade de jogar fora. Fora de casa é que tem sido o problema. E é o caso do jogo de amanhã. O jogo de amanhã no Beira-Rio, contra o Internacional, que o Ramon Dias ainda não conseguiu deixar estável, mas começou a ganhar em casa. E aí, você pegar esse time no Beira-Rio, que vem de 2 vitórias seguidas em casa contra Botafogo e Sport, demanda atenção. O Inter tem conseguido ser mais agressivo, montou um esquema com 3 zagueiros que está um pouquinho mais organizado. Então o Galo amanhã tem um jogo delicado e o Sampaoli ainda não ganhou como visitante, tem que quebrar isso o mais rápido possível, Marcelo. E o Ramon Dias é esse especialista em tirar time ali da zona do sufoco, né? Em relação ao time de terça-feira, que jogou bem, talvez a melhor apresentação A ideia era do manter, ano né? Pro Atlético. Mas vai ter uma mudança obrigatória, né? O Arana tá suspenso, o Scarpa segue suspenso, mas ele já não jogou na terça, o Arana fora, Caio Paulista vai ser o titular na ala esquerda. E aí o time ganha mais força no corredor, ganha um jogador com um pouco mais de força física, com um pouco mais de pisada na área, embora o Arana tenha feito um gol na terça.
Não sei se vai ter muita novidade na escalação. A gente tá apostando aqui num campinho muito parecido com o de terça, só com o Caio Paulista no corredor esquerdo e nenhuma outra mudança no time, mas você conhece o São Paulo. A cabeça do São Paulo. Ele muda de acordo com o adversário. O Inter é um time diferente do Del Valle, pode ter alguma coisa preparada para esse jogo de amanhã. Valeu, meu Beleza? velho. Muito obrigado. É tempero na minha casa. O Galante, o que esperar desse... Daqui a pouco nós vamos falar da Sul-Americana, meu filho, calma. Mas desse Inter, a mobilização tá demais, tá? A mobilização tá demais. Porque é o seguinte, a operação salva internacional. O que você espera desse jogo? No sentido de que nem o time... Hoje o Daniel Oliveira, da Rádio Bandeirantes, lá me mandou uma mensagem logo cedo e outros colegas também da concorrência me mandou. Everton, que time você acha que vai entrar em campo? Eu falei, se você acertar, te dou um carro, porque ninguém acerta. Olhando o lado internacional, estava vendo as notícias, né? O Internacional está fazendo uma comoção geral, cabe 50 mil pessoas no Beira-Rio, devemos ter 50 mil e eles não estão nem cobrando ingresso do sócio-torcedor. O presidente veio a público, teve treino aberto, levaram lá o Bolívar, bicampeão da Libertadores, para poder dar uma palestra motivacional para os jogadores. Estão buscando de todas as maneiras motivar o time do Internacional, que vem muito mal, né, na competição. Se o Atlético tem 3% de chance de rebaixar, o Inter tem 9%, e eles estão com a preocupação porque a queda de rendimento é muito grande. Agora, eu acho que vai ser um jogo difícil, como sempre é jogar em Porto Alegre. Agora, pelo lado do Atlético, o HG, eu espero que o São Paulo faça algo que ele não tem feito nos últimos jogos. Claro que ele vai ter que mudar o time, porque ele não vai ter o Scarpa e não vai ter o Arana. Mas o Scarpa ele já não teve no jogo da Sul-Americana. Então o que eu espero? Não tendo o Arana, coloque o Caio Paulista e mantenha o mesmo time que jogou a Sul-Americana. Tô com você. É isso que eu espero. Você veio pro meu lado? A gente... Você veio pro meu lado. Raro, hein? Não. É porque ontem eu falei pra dar esticadinha na corda. Você tava comigo também, tá? Não, inclusive... Mas nós três você tava aqui. comigo, Os donos da bolota aqui, ó. Só que eu só espero... Só que eu não tenho essa certeza, né? A gente não tem essa certeza. Mas seria o ideal, né, Breno? Eu acho que sim. O time pegou uma moral com o torcedor, fez uma grande partida e tudo mais. Com os próprios jogadores. Eu acho que a confiança do grupo aumentou ainda mais depois da boa partida que foi o jogo contra o Independente Del Valle. É nítido que o Atlético fez a melhor partida dele no ano. Então eu acho que isso tem que ser levado pelo menos para o jogo seguinte. Levar isso que foi conquistado no jogo contra o Independente Del Valle para a partida contra a equipe do Internacional. E ainda tem... Beira-Rio vai estar lotado, vai estar cheio, uma pressão gigantesca. É o Atlético segurar os primeiros movimentos e depois tentar buscar a vitória num contra-ataque ou no nervosismo do próprio Internacional. E ainda tem alguns fatores que o Atlético pode utilizar, e aí a gente está falando ao longo do jogo. Por exemplo, o Alexander entrou bem. Ele tem essa situação do Alexander para um segundo tempo, ele poder entrar, porque eu não acredito que ele já entre de cara, mas para o segundo tempo. O Hulk ter feito um gol, isso dá também uma situação ali dele de confiança, de ser um jogador que no segundo tempo pode fazer uma diferença. Então, eu acho que ele chega com moral, vamos dizer assim, sabe? Uma moral, com uma confiança, o grupo para esse jogo. Se você parar para analisar o Inter e o Atlético, quem chega melhor pro jogo é o Atlético. Hoje é o Atlético. Por mais que o jogo seja no Beira-Rio, com o Beira-Rio lotado, a gente sempre tem dificuldade. E outra, a gente falou aqui, nos 2 últimos anos que o Atlético foi lá, ganhou do Internacional. Né? Então, essa questão... uma em Criciúma, outra em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Então, assim, e o Atlético precisa de fazer um jogo fora de casa. Ontem o Valu estava lembrando aqui, né? A última vitória contra o Ceará, cara. 1º de junho. Em junho, é muito tempo. Então, ainda precisa de resgatar isso. E a sequência do Atlético não é uma sequência tão fácil, né? Nesses jogos, né? Tem Bahia agora, depois, na próxima quarta-feira. Então, eu acho que seria... essencial uma vitória agora para moral, até para chegar bem na final da Sul-Americana. Desculpa, Breno, é que você falou aí, eu fui pensar sobre essa questão dos jogos atrasados, né? Como que vai ser feito a reformulação depois de tudo da isso, tabela, né? Eu acho que até o Brax falou a respeito disso, mas já existe algumas informações correndo, alguns desenhos que seria passado Atlético e Palmeiras para terça-feira, aquilo que a gente, a pedra que a gente tinha cantado. Atlético e Palmeiras para terça-feira, dia 18. A final do Sul-Americana é dia 22. O Fortaleza, que seria no dia 23, ele é adiado. O Atlético puxaria o jogo aí jogaria com o Flamengo no dia 25 do 11. E o Fortaleza, o outro jogo do Fortaleza jogando, que é atrasado, né? Atrasado não, o do período certo do segundo turno, que é Fortaleza e Atlético, seria no dia 29 ou 30
de novembro. Ou seja, ainda não tem a data não tem as datas. Não, né? a do Fortaleza que está faltando fazer ainda não tem. Então, aí Seria na pode data ser FIFA. que seria na data FIFA. Ela entraria na data FIFA. Então o Atlético teria uma sequência bem pesada. Eu estou falando em sequência pesada, eu estou olhando, quando você olha a tabela de classificação, por exemplo, o Atlético com 36 pontos. Se o Atlético ganha esse jogo do Internacional, sabe aquela respirada funda de alívio imediato? Alívio imediato é uma música dos Engenheiros da Bahia, que por sinal é uma música maravilhosa, porque o Humberto Gessinger é maravilhoso. Então, alívio imediato. O Fabrício já está procurando, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o homem é uma faca. Mas veja bem a história do Santos. Estou pegando só do desespero, de quem está ainda lutando contra o rebaixamento. O Atlético tem 36 pontos, 29 jogos. O Santos tem os mesmos 29 jogos com 32 pontos, mas tem um problema na vida do Santos. Sabe qual é? 2 jogos com o Palmeiras. O Palmeiras no dia 15 o Santos pega o Palmeiras no dia 15, jogando na Vila Belmiro. Isso. Aí, antes disso, aliás, não, pela ordem, tá? Dia 6, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Isso. Dia 6. Aí, dia 9, Flamengo e Santos no Maracanã. Não. Aí, na sequência, no dia 15, agora sim, Santos e Palmeiras lá na Vila Belmiro. Eu não acho que o Santos vai cair, não, cara. O Santos tem uma sequência complicada, mas o Santos foi agora lá no Rio de Janeiro e empatou com o Botafogo. Não, sim. É um time que tá... Eu acho que os que vão cair são os que estão no Z4. Melhores por causa do elenco e do início do trabalho do Santos, mas é um time que, pra mim, tem capacidade pra fugir. O pior desses times da luta aí, do que estão na luta ainda, pra mim é o Vitória. Eu não vejo o Fortaleza, eu vejo o Fortaleza melhor que o Vitória, até mesmo estando em posição inferior. Mas eu acho que o Fortaleza, em algum momento, ele pode sair dessa zona de rebaixamento. Você já está colocando o Juventude como queda, né? Eu já tô colocando porque o Juventude, para mim, é o pior futebol. Eu acho ele pior do Juventude, que o Sport, eu já tô garantindo para mim cair. Tá. Eu acho que até o próprio Fortaleza, cara, vai cair pelo que ele fez anteriormente. Mas por futebol, eu acho que o Fortaleza é melhor do que o Vitória. O Vitória ganha um jogo que todo mundo se assustou. Pô, o Vitória ganhou esse jogo. Foi contra o Santos na Vila Belmiro. Mas ele perdeu só que o Vitória vai jogar em casa contra o Corinthians, perde. Eu não acho esse Vitória, sabe? Então, assim, pra mim, de verdade, o Atlético não vai cair pra segunda divisão. Por isso que eu discordo do Ela tem que se garantir, né, Thiago? Quanto antes. Mas ele vai se garantir. E aí, mais uma vez... O Atlético tem mais 9 Sabe o que eu tô rodadas sentindo? Mas sabe o que eu tô sentindo? Que você e o Thiago Valu estão devagarinho querendo bandear pro nosso lado. Não, em momento do lance de esticar a corda. Thiago. Não, em momento algum. Eu discordo justamente de esticar a corda, porque o Atlético tem mais jogos. Peraí, vamos lá. Olha só os jogos que o Atlético tem. Internacional. Jogar contra o Internacional em crise ou sem crise, no Beira-Rio, você voltar de lá com uma derrota, é aceitável. Ou não é normal? É normal. É a coisa que pode acontecer. Na situação atual não pode ser. Mas, Thiago, pode acontecer, não pode? Pode. Não, pode acontecer tudo. Pode. Perder para times por isso que eu não são normais as situações. Aí depois você vai pegar um Bahia. O Bahia é um time muito certinho. Mas vai perder para o Atlético aqui. Ok, HG. Eu estou falando o que a gente tem que imaginar que possa vir a acontecer. O Atlético não pode simplesmente... Tô falando do lado pessimista. Não, eu estou sendo pessimista, não, Thiago. Eu estou falando que o Atlético não pode escorar no que ele tem. O Atlético precisa, o melhor pro Atlético é definir... Mas eu não estou dizendo que o Atlético tem que escorar no que ele tem. Ideal... É que é muito tranquilo pro Atlético, para mim, ganhar 2 partidas e garantir a permanência na Série A. Sabe qual é o mundo ideal pro Atlético? Qual? Chegar aos 42 pontos antes da final. Tô com você. Oi. 42 pontos antes da final, cara, tá com o pezinho pra cima. Vocês estão muito... Pezinho pra cima. Pezinho pra cima. Velho, porque... Não discorda não que você tá errado. Peraí, ele com 36 às vésperas da final, tá de boa? Tá não. Não, mas não tá de boa porque ele perdeu 4, 5 jogos. Então, isso que eu tô falando, Thiago. Mas que ele falou. Por isso que eu estou falando, use o melhor, Thiago. Se o Atlético chega com 39 às vésperas da final, eu não vejo problema. Esse é o ponto? Ah, cara, é complicado isso. Mas nós ganhamos um dos próximos 4 jogos. Nossa, é complicado demais. Podendo evitar... isso na vida, tá? O HG é um pouquinho só mais experiente que você. Na vida, podendo evitar a fadiga, é melhor. Não, mas HG... Cara, qual você, por exemplo, tem uma vida belicosa. Você se envolve em problemas com as pessoas. Bélicos. Até pelo aspecto anímico, para você chegar na final, né, chegar bem, você chegar com
com uma sequência de vitórias. Chegou mal tranquilo. na Libertadores no ano passado, Breno. Quanto que pesava isso pros caras? Eu lembro do jogo antes do Botafogo. Mas não foi isso. O jogo antes não foi isso. Aqui, ó, o 0x0 aqui no Independência. 0x0 com o Botafogo. Foi. Que jogo pesado, que clima ruim. O Atlético tava com a cabeça assim. Não, e o Atlético tava com um jogador a menos nesse jogo contra o Botafogo, né? E aí se defendeu todo e até falou, mas preocupado. Aliás, você que é torcedor do Galudo, presta atenção no que o pai HG vai falar. Presta atenção. Você, torcedor do Galudo, por mais otimista que seja ou pessimista que é, porque o pessimista ele não está. Por mais que você esteja de um lado ou de outro, não se deixe levar pela campanhazinha de que a Sul-Americana não vale nada, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Esquece isso, sabe por quê? Porque se você ganhar a Sul-Americana, você está na Libertadores, automaticamente você vai disputar com o campeão da Libertadores o título da Recopa. Você vai botar dinheiro no caixa, você vai valorizar elenco, você vai valorizar a marca. Então você que é atleticano, mas nem para ouvir qualquer campanha, pode ser de torcedor ou até de gente da imprensa, porque tem, querendo desmerecer a importância da Sul-Americana. O foco é outro. Tá? Só um recadinho do tio HG aqui. Você prestou atenção? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Galão da Massa e toda essa preparação para o confronto de amanhã contra o Internacional. Claro que não é um jogo fácil, jogo lá no Beira-Rio, como o Galante e o HG falaram muito bem aí. O Inter fazendo promoção, dando ingresso para seu torcedor. Então, realmente, o Beira-Rio deve estar lotado amanhã. Vão tentar fazer o máximo de pressão para cima do Galo, mas o Galo vem melhorando os seus resultados, vem melhorando o seu futebol dentro de campo. E sim, o jogo de terça-feira foi o melhor da temporada. E para esse jogo de amanhã, qual que é a maior diferença? Não ter o Arana. Só que, com o Sampaoli, o Caio Paulista vem voltando a apresentar um bom futebol. Então, a gente acredita que o Sampaoli vai entrar com o Caio Paulista ali. Pelo amor de Deus, não vai inventar, né, Sampaoli? Porque o time vem dando resultado. A gente vem falando aqui para quem acompanha o canal que sim, o trabalho do Sampaoli, mesmo que devagar, estava apresentando resultado. Teve o jogo com o Mirassol, o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo sofreu por causa da expulsão. Tivemos o jogo contra o Juventude, a gente não conseguiu vencer, que faltou aquela finalização correta, mas o Galo jogou bem, tá? Aí tivemos o jogo contra o Corinthians, o time totalmente mexido, já com um pensamento na Sul-Americana, acabou perdendo. Aí tivemos o jogo contra o Del Valle lá, realmente o primeiro tempo não foi tão bom, o segundo tempo o Galo equiparou a partida e chegou a um momento de jogar melhor do que o Del Valle. E eu falei aqui para quem acompanha, se tivesse mais 5 minutinhos, a gente tinha virado aquele jogo lá. Isso, cara, com altitude, com cansaço de viagem. Tivemos o jogo contra o Ceará, um jogo pesado. A equipe estava cansada pela viagem, tanto de ida, a partida na altitude, depois a volta. Então, a equipe estava cansada, conseguiu aquele gol no comecinho ali, providencial, e depois, cara, abaixou um pouco, né, a intensidade, porque estava ganhando, e o cansaço atrapalhou demais. Mas esse jogo de terça-feira foi uma aula. Foi sim, sem sombra de dúvida, a melhor apresentação do Galo nesse ano de 2025. E a gente acredita que o Galo vai na mesma batida para cima do Internacional. Jogo fora de casa, vai ser um jogo difícil? Vai estar lotado o Beira-Rio? Vai, mas o Galo hoje joga um futebol melhor do que o Inter. Hoje o Galo vive um momento melhor do que do Inter. Então, querendo ou não, com toda essa campanha do Inter de tentar motivar os jogadores, de dar ingresso para a torcida, o Galo precisa chegar lá e impor o seu bom futebol, igual fez aqui contra o Del Valle, e sair de lá com a vitória. Muito importante, a gente sabe que
Tem muito jogo ainda pela frente, mas eu concordo plenamente com o que o HG, do que o Galante falou ali, sobre, irmão, chegar antes da final e não ter mais risco de rebaixamento. Eu concordo em parte com o Thiago, o Galo não vai cair, ainda mais com o que o trabalho do São Paulo vem apresentando. Só que a gente quer chegar na final já estando tranquilo no Brasileiro. Ter a mente mais tranquila. E só pensar naquilo ali. Então, a gente espera, sim, um grande jogo lá no Beira-Rio. Você viu a provável escalação aí do Globo Esporte. Ninguém acerta a escalação do São Paulo, mas a gente espera que dessa vez ele só mude o Arana, porque está suspenso, entre o Caio Paulista. Porque também não vamos ter o Scarpa, que já não tivemos na terça, está suspenso. Então, a gente acredita que o esqueleto da escalação do Galo seja a mesma de terça-feira, que sem sombra de dúvida foi o melhor jogo da temporada. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí a sua expectativa para esse jogão de amanhã. E aí você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, porque todo dia a gente traz novidade, traz informação do nosso Galão da Massa para você sempre estar por dentro de tudo que está acontecendo lá na Cidade do Galo. Então, você que puder também deixar o like, ajuda demais esse vídeo, chegar para muito mais atleticano. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Cara, fica aqui o dia inteiro procurando matérias, informação, tudo do Galo, para trazer em primeira mão aqui esse corte com tudo do nosso Galão da Massa para você. Valeu, rapaziada, um grande abraço.